Salve, salve família, beleza? Tudo na paz com vocês? Hoje a gente vai estar dando início aqui a mais um vídeo no canal Bet Green Palpite Futebol e a gente vai estar analisando aí essa rodada de quinta-feira. Nessa rodada a gente vai ter muitos jogos interessantes, né? Vamos ter Copa Sul-Americana, vamos ter Liga Europa Qualificação, Campeonato Brasileiro Série A e muito mais, né? No total aqui vão ser 7 jogos para a gente poder analisar juntos aqui nesse vídeo e no finalzinho aí a gente vai ter o nosso bilhete pronto, que não pode ficar de fora, né? E também nosso bilhete extra, tá show, galera? Antes de mais nada aqui de começar esses palpites, eu já vou pedindo a ajuda de vocês aí para deixar aquele like aí para fortalecer, que é muito importante, tá? Vamos buscar aí 200 likes nesse vídeo, conto com a ajuda de vocês. E quem ainda não for inscrito no canal já sabe, né? Se inscreva e não esqueça de ativar aquele sininho que tem do lado. Assim você vai estar recebendo notificação sempre que eu lançar vídeo novo aqui no canal. Fechou, galera? E vamos ao que interessa, né? Vamos começar a analisar aqui essa rodada. E antes de mais nada, a nossa vinheta. I got you in my sight. I can't believe what you said to me. I get you on your knees. Rewrite the things you said that I should be. Então, galera, vamos dar início aqui à nossa análise, né, para essa rodada. E antes de mais nada aí, falar para vocês que eu postei um vídeo novo aqui, um vídeo diferente, tá? Um método aí que todo apostador deveria conhecer. Depois de dar uma conferida aí que esse vídeo aqui tá imperdível, tá? E vamos dar uma olhada agora na grade de jogos que a gente vai ter nessa quinta-feira, né? Vamos ter Liga Europa Qualificação, né? 2 jogos que eu separei. Copa Sul-Americana a gente vai ter 2 jogos também. Aí vamos ter Campeonato da Argentina, Brasileirão Série A e só. E só. Esse jogo aqui também é da Copa Sul-Americana, né? Então, Brasileirão, Argentina, Copa Sul-Americana e Liga Europa. Então essa aqui vai ser a nossa grade aí para essa quinta-feira. E vamos começar falando do nosso primeiro jogo aqui, que começa 2 horas da tarde, né? A gente vai ter aqui as quartas de final aí, qualificação da Liga Europa, e a gente vai ter o jogo de volta entre Midtjylland da Dinamarca contra o Besiktas da Turquia, né? Primeiro jogo lá na Turquia, o Besiktas venceu por 1-0, placazinho magro, e agora o Midtjylland não tem outra alternativa a não ser sair pro jogo para tentar reverter esse resultado, né? A gente vai olhar aqui os últimos 5 jogos do Midtjylland, 4 vitórias e 1 derrota, né? Querendo ou não, é uma sequência boa, só perdeu esse jogo pro Besiktas. E do outro lado a gente tem o Besiktas aqui com apenas uma vitória, que foi contra o Midtjylland, né? 2 empates e 2 derrotas nos seus últimos 5 jogos. No confronto direto, apenas esse jogo aí de ida, né? Que ficou 1-0 pro Besiktas. E aqui acredito que a gente vai ter um equilíbrio, tá, galera? Ainda mais o Midtjylland jogando em casa com o apoio de sua torcida. Nesse jogo aqui a gente pode estar pegando a primeira opção que eu vou mostrar na imagem agora. A dica, ambos marcam, tá? Para bater gol das duas equipes. Uma segunda opção aqui um pouco mais arriscada é o mais de 2 gols e meio na partida. E também tem aqui o Besiktas ou empate, tá, galera? Querendo ou não, o Besiktas vem como favorito aí, mas é uma dica também um pouquinho mais arriscada, né? Eu ficaria com ambos marcam ou mais de 1 gol e meio aí para entrada assim no bilhete, né? Aí a gente tem também aqui mercado de escanteio, né? Besiktas para marcar 4 escanteios ou mais e mais de 8 escanteios na partida. Possível placar para esse jogo, eu vou estar arriscando 2-1 fora, tá? 2-1 pro Besiktas. Agora vamos para mais um jogo aqui da Liga Europa. A gente vai ter aqui 4 horas da tarde Benfica de Portugal jogando em casa contra o St. Gallen da Suíça. Primeiro jogo, o St. Gallen venceu por 2-1, né? Surpreendeu e conseguiu essa vitória, né? Querendo ou não, Benfica era grande favorito para vencer e acabou perdendo. Mas agora o Benfica vai com tudo, né, para cima aí para reverter esse resultado. Os últimos 5 jogos aqui do Benfica, 3 vitórias e 2 derrotas. E os últimos 5 jogos do St. Gallen, 3 vitórias e 2 derrotas, bem parecida aí a campanha, né? Confronto direto apenas esse jogo onde o St. Gallen venceu, né? Por 2-1. E a gente vai ver, né? A odd pro Benfica vencer esse jogo tá 1,16, odd muito baixa, tá? Só se for para complementar bilhete mesmo. Agora, para entrada simples, a gente teria que pegar aqui Benfica para vencer o primeiro tempo, menos um handicap asiático ou coisa assim, tá? E aqui nesse jogo, eu vou deixar aqui para vocês agora, né? Mostrar aqui na imagem. Aí aqui, galera, a gente vai pegar a primeira opção, Benfica vence, tá? A vitória do Benfica aí no primeiro tempo, na minha opinião, é bem provável de acontecer, uma equipe superior e tudo mais. Aí a gente tem também aqui Benfica para marcar 2 gols ou mais na partida e pegamos também aqui mais de 2 gols e meio no jogo, tá? Aí tem mercado de escanteio, né? Benfica para marcar 4 escanteios ou mais e mais de 7 escanteios no jogo. Possível placar para esse jogo aqui, eu vou estar arriscando 3-1 casa, 3-1 pro Benfica.
Agora vamos voltar aqui para os nossos jogos, galera. A gente vai continuar aqui com os jogos agora da noite, né? A gente vai ter aqui o Grêmio contra o Bolívar, 7 horas da noite aí, válido pela Copa Sul-Americana 16avos. E a gente vai ver que no primeiro jogo o Bolívar venceu, né, na altitude 3-2, apesar que não foi um resultado tão ruim, diferença apenas de um gol, né? E o Grêmio aí com seu time pode reverter essa situação, né? Os últimos 5 jogos aqui do Grêmio a gente vai ver uma vitória, um empate, 3 derrotas, não tá numa sequência tão boa, né? E o Bolívar, 3 vitórias, um empate e uma derrota. No confronto direto, 2 vitórias do Bolívar, né? As 2 jogando na altitude, e o Grêmio venceu uma jogando em casa, e isso lá na Libertadores de 2003. Aqui nesse jogo eu tô confiando na vitória do Grêmio, tá, galera? O Grêmio aqui tá pagando uma de 1,35, 1,40, na minha opinião tem valor. E a gente vai aqui com a primeira opção que eu vou mostrar agora pra vocês, deixa eu só fechar aqui, com a dica aqui, Grêmio para vencer, tá? Vitória do Grêmio aí, nossa primeira opção. Aí uma segunda opção aqui seria Grêmio mais de 1,5 gols. Aí pegamos também aqui Bolívar para marcar um gol, independente do resultado final. E mercado de escanteio, né? Mais de 8 escanteios na partida. E o Grêmio para pegar aí 4 escanteios ou mais. Possível placar para esse jogo, galera? Vou arriscar 2-1 Grêmio. Talvez um 3-1 pelo fato de jogar em casa. Agora vamos aqui para o campeonato da Argentina. A gente vai ter o Independiente Rivadavia contra o Huracan. 7 horas da noite esse jogo, né? Válido aí pela segunda rodada, né? Início ainda, né? O Huracan que começou aí com o pé direito, né? Vencendo o Banfield em casa por 1-0. E o Rivadavia que acabou aí conseguindo um empatezinho fora de casa contra o Tucumã, que não é ruim, né? Fora de casa pontuar é sempre bom. E acabou empatando aí em 0-0. Agora nos últimos 5 jogos aqui do Rivadavia, 3 vitórias, um empate e uma derrota. E o Huracan, uma vitória, 3 empates e uma derrota. No confronto direto aqui o Rivadavia venceu 2 vezes, o Huracan venceu 2 e teve um empate nos últimos 5 jogos. Então, aqui acredito que o Rivadavia aí tem chance de marcar pelo menos um golzinho, independente do resultado final, tá, galera? Acredito que vai ser um jogo bem equilibrado. E com isso, a nossa primeira opção que eu vou mostrar aqui agora para vocês é a dica menos de 3 gols e meio na partida, tá? Acredito que é jogo para poucos gols. Aí pegamos aqui o Rivadavia para marcar um gol na partida, pelo menos, tá? O ambos marcam aqui é um pouquinho mais arriscado, mas acredito que tem possibilidade que esse jogo tá com cara de empate de 1-1, mais ou menos, né? E pegamos também aqui escanteio, né? Mais de 7 escanteios no jogo. E o Huracan, né? O visitante aí para pegar 4 escanteios ou mais. Possível placar para esse jogo, vou estar arriscando um empate de 1-1. Agora vamos aqui para o Brasileirão Série A. A gente vai ter aqui Corinthians contra Atlético Paranaense. 7h30 da noite esse jogo, válido pela rodada 21. Corinthians jogando em casa, né, com o apoio de sua torcida, vai tentar vencer para subir na tabela. E do outro lado a gente tem aqui, né, o time do Atlético Paranaense que está bem, né, está em terceiro lugar, né. O Corinthians está aqui em 9º lugar com 28 pontos. Vem de uma sequência boa, né, 3 vitórias, um empate aí nos últimos jogos. E o Atlético Paranaense aqui em terceiro lugar com 4 vitórias seguidas, né, somando 36 pontos aí, tá entrando nessa briga aí para quem sabe brigar por título ou, na pior das hipóteses, ficar entre os 4 melhores. Agora, nos últimos 5 jogos aqui do Corinthians, 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. E o Atlético Paranaense aí, 3 vitórias e 2 derrotas nos seus últimos jogos, tá? Lembrando que essas 2 derrotas foram em amistosos, tá, galera? Então, não vale muito, assim, levar em conta essas derrotas, não, tá? Agora, no confronto direto aí, só dá Corinthians, né? 4 vitórias do Corinthians e um empate, né? Então, o Corinthians costuma levar melhor. Tanto é que no primeiro turno venceu lá na Liga Arena, né? Por 1-0. E agora vai tentar aí conquistar aí essa vitória em casa diante de sua torcida para poder subir na classificação. Aqui nesse jogo, galera, a primeira opção que a gente vai pegar, eu vou mostrar agora, é a dica mais de 1,5 gols na partida, é a dica mais segura na minha opinião. Aí a segunda opção também interessante aqui é o ambos marcam, tá? Acredito que vai bater gol das duas equipes. Aí uma terceira opção aqui seria Corinthians ou empate, né? Vitória do Corinthians ou empate. Mais de 7 escanteios na partida e Atlético Paranaense menos de 3,5 cartões, tá? Para ter 3 cartões ou menos. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 Corinthians, ou talvez um empate com gols. Agora vamos aqui para mais um jogo da Copa Sul-Americana. A gente vai ter o Caracas de Venezuela jogando em casa contra o Santa Fé da Colômbia. 9h30 da noite esse jogo, né? O primeiro jogo aí o Santa Fé venceu tranquilo, 2-0 em casa, né? Então agora pode perder até por um gol de diferença que está classificado para as oitavas. Obviamente que a equipe tem capacidade até mesmo de vencer fora de casa, porque cá entre nós essa equipezinha venezuelana, né? É bem fraca. A gente vai ver seus últimos 5 jogos aí, 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Enquanto o Santa Fé tem 3 vitórias, um empate e uma derrota. Confronto direto aqui, o Santa Fé venceu 2 vezes, empatou uma, tá? Esses 3 jogos pela Sul-Americana, né? 2 pela Sul-Americana lá de 2010 e esse jogo mais recente agora dessa temporada atual.
Então aqui nesse jogo, galera, a primeira opção que a gente vai pegar, eu vou mostrar na imagem agora, é a dica Santa Fé ou empate, tá? Fora ou empate. Segunda opção aqui, menos de 3 gols e meio na partida, acredito o jogo para poucos gols. Santa Fé para marcar um gol, independente do resultado final, tá? Menos de 6 cartões também é interessante e mais de 7 cartões no mais de 7 escanteios no jogo, tá? Possível placar para esse jogo, vou arriscar aí 1-0 Santa Fé, tá? Placazinho magro aí pro Santa Fé. Agora, nosso último jogo aqui é Brasileirão Série A. A gente vai ter aqui Coritiba jogando em casa contra o Cruzeiro. 9h30 da noite esse jogo. Na classificação até o momento aí, as duas equipes aqui no meio da tabela, né? O Coritiba 10º lugar, 27 pontos. E o Cruzeiro com a mesma pontuação logo em seguida aqui em 11º lugar com 27 pontos. Porém, tem menos 4 de saldo, enquanto o Coritiba tem menos 2. Por isso que está à frente, né? Porque o número de vitórias aí é a mesma coisa e a pontuação, obviamente, é a mesma coisa. Agora a gente vai ver os últimos 5 jogos aqui do Coritiba, né? 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. E o time do Cruzeiro, 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Confronto direto aqui, Coritiba venceu 2 vezes, Cruzeiro venceu 1 e teve 2 empates, tá? Lembrando que no primeiro turno, o Coritiba venceu fora de casa o Cruzeiro por 2-1. Obviamente que agora a coisa mudou, né? Acredito aí que o Cruzeiro, mesmo jogando fora de casa, pode arrancar um empatezinho pelo menos. E aqui nesse jogo a gente vai pegar as seguintes opções, né? A gente vai ter aqui o mais de um gol e meio, que é a dica mais segura na minha opinião. O ambos marcam também aqui é muito forte, tá, galera? Esse ambos marcam aí, na minha opinião, tem chance de bater. Cruzeiro ou empate, tá? Fora o empate. Mais de 8 escanteios e mais de 3 cartões. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 Cruzeiro. Talvez um empate com gols, tá? 1-1 ou 2-2. Enfim, galera, finalizamos aqui nossos palpites para essa rodada de quinta-feira. Espero que vocês gostem, que possam lucrar bastante. E agora eu vou estar deixando para vocês aqui o bilhete pronto e logo em seguida nosso bilhete extra, tá? E o bilhete da rodada ficou assim, ó. Então, galera, nosso bilhete aqui para a rodada de quinta-feira, a gente pegou 3 jogos, tá? Nosso bilhete principal aqui, a gente vai com o jogo Bolívar, enfrentando aí o Grêmio, né? No caso, o Grêmio e Bolívar, né? Pela Sul-Americana, a gente pegou aqui o mais de um gol e meio na partida nesse jogo, tá? Aí o segundo jogo Brasileirão, jogo entre Corinthians e Atlético Paranaense, a gente pegou o Corinthians para marcar um gol, independente do resultado final. E o terceiro jogo aqui também do Brasileirão, Coritiba e Cruzeiro, a gente pegou aqui o mais de um gol e meio na partida, tá? No finalzinho aí a gente teve uma odd de 2,11 e acredito que esse bilhete da rodada tem 75% de chance de bater. Então um bilhete muito bem elaborado e com grande chance de green. Agora vamos para o nosso bilhete extra e ele ficou desse jeito, ó. No nosso bilhete extra a gente pegou 4 jogos, tá? Primeiro jogo Liga Europa qualificação, Benfica contra o St. Gallen. A gente pegou aqui o mais de 2 gols e meio na partida. Segundo jogo aqui, Copa Sul-Americana, Grêmio e Bolívar, a gente pegou vitória do Grêmio. Terceiro jogo aqui, Brasileirão, Corinthians e Atlético Paranaense, a gente pegou mais de um gol e meio na partida. E o último jogo aqui, Coritiba e Cruzeiro, a gente pegou o Cruzeiro para marcar um gol independente do resultado final. Aqui não tá aparecendo a odd final, galera, mas ficou uma odd de 3,60, tá? Uma oddzinha aí muito top. Pela minha análise aqui, não tá muito absurdo desse bilhete bater não, tá? Tem grande chance de green, eu particularmente acredito que tem aí uns 70% de chance de dar green esse bilhete, tá? Então um bilhete também muito bem elaborado e com grande oportunidade para essa quinta-feira. Enfim, galera, vamos finalizando aqui mais um vídeo, tá? Espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo. Se gostou, já sabe, né? Deixa aquele like aí para fortalecer. Se inscreva no canal, comenta e compartilha bastante o link desse vídeo aí com seus amigos, tá show, galera? Lembrando todos vocês aí que o grupo VIP, ele tá on, tá? Tá on fire. Então quem tiver interesse aí é só me chamar lá no WhatsApp, tá? O número vai estar aí na descrição do vídeo, também no primeiro comentário fixado. Lá eu vou estar passando todas as informações aí para vocês, como funciona, valores e tudo mais, fechou? Um forte abraço a todos vocês, um ótimo lucro nessa quinta-feira e conto com a presença de vocês aqui no próximo vídeo. Tamo junto, galera. Valeu, valeu. Fui!